Pessoal, acho que o professor Jorge já está na sala. Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? E com você, está tudo bem? Então, nós vimos no primeiro encontro que a gente teve, eu trouxe para vocês vários temas que nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos, tem caído muito no Enem. E um desses primeiros temas é o Estado e a cidadania. São um dos temas, é um tema que ele cai em 17% desses anos todos. Imagine aí, essa questão do Estado. E o que é Estado, né? Como é que a gente olha para o Estado? O que é ele para a sociologia? Eu, antes de começar a colocar algumas questões assim de caráter técnico, né, para vocês, dizer o que o Estado é isso, o Estado é aquilo, eu queria dizer o seguinte, é que a gente vive numa sociedade, né? E o que é sociedade? A sociedade, ela é uma coisa que ela não existe concretamente. O que existe somos nós, pessoas individuais. Existe a Maria Inês, existe a Daniele, existe a Elivone, existe a Larissa, a Elisânia, a Taniele. Todos nós que existimos aqui, né? Nós existimos. Mas quando a gente se agrupa, quando a gente vive junto, a gente forma uma coisa que passou a ser chamada de sociedade. Então, a sociedade é um conceito, ela não é uma coisa concreta. A sociedade é a inter-relação que existe entre a gente. É isso que é sociedade. A gente não pode pegar na sociedade, embora a gente possa até dizer assim, a sociedade brasileira está pobre. Ora, a sociedade brasileira não existe. O que existe são as pessoas que estão pobres, ou as pessoas que estão ricas, ou as pessoas que estão com raiva. A gente tem a mania de dar certos sentimentos humanos, certas qualidades humanas à sociedade, porque nós é que compomos essa sociedade, né? E por isso a gente dá a gente dá uma certa qualidade humana para ela, né? A sociedade está triste, porque nós perdemos a Copa, a sociedade ficou triste. Quem ficou triste? Fomos nós, né? E dentro dessa sociedade, quando eu digo, os brasileiros ficaram tristes porque perdemos a Copa, ou ficamos alegres porque ganhamos a Copa. Quem ficou alegre? Principalmente aquelas pessoas que gostam de futebol. Aquelas pessoas que se sentem muito brasileiras, porque existem muitas pessoas que não estão nem aí para o futebol. O brasileiro gosta de samba, mas não são todos os brasileiros que gostam de samba, né? Então, a sociedade, ela é um conjunto de pessoas que são desiguais. Não são pessoas iguais. Nós somos desiguais. A sociedade é um conjunto de pessoas que vivem relativamente próximas, né? E que têm certos interesses comuns, certas questões comuns, como, por exemplo, a língua. Todos nós falamos português. Todos nós viemos do negro, do índio ou do branco, né? Do indígena ou do branco. Então, isso nos torna brasileiros, mas dentro dessa realidade chamada sociedade, nós somos desiguais. E quando a gente vive em uma comunidade tão grande quanto a que nós vivemos, né, 203, parece que o último censo deu 203 milhões de brasileiros, a gente precisa de uma certa organização social. A gente precisa ter uma organização, porque senão a gente não consegue nos organizar dentro de uma casa que é constituída de 4 pessoas, 5 pessoas, precisa de organização. Imagina numa sociedade em que tem 200 e tantos milhões de habitantes. A gente precisa nos organizar, a gente precisa de certas normas, certas leis,
certos critérios para conviver. E quem organiza esses critérios, quem estabelece esses critérios, quem administra esses critérios, é o Estado. É isso que é o Estado, é um administrador. Só que, como eu falei antes, esse Estado, essa sociedade é composta de pessoas diferentes. A administração do Estado tem que levar em conta que existem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBTQI+. Então, tem uma série de diferenças dentro de uma sociedade com 203 milhões de habitantes. Como é que se vai organizar isso? Como é que se vai fazer para se viver nesse conjunto de pessoas tão diferentes? Entra aí o Estado, uma forma de organizar a nossa vida social. Se o Estado é bom ou se o Estado é mau, para muitas pessoas, pode ser bom ou não para outras. Então, o Estado, ele é uma organização que tenta, é um sistema organizador que tenta dar um certo sentido organizativo à nossa sociedade. Tá? Eu vou colocar aqui, eu quero trazer o Estado para vocês de uma forma um tanto mais humanizada, para que não se torne um papo muito técnico. Tá? Aqui nós temos a primeira tela, né, que é uma tela sobre o conceito que nós temos de Estado. Então, nós temos aqui que o Estado é uma instituição social que desempenha várias funções, dentre as quais uma delas é seu principal elemento de coerção de uma sociedade politicamente organizada. Olhem só, esse Estado, ele é um elemento dentro da nossa sociedade criada para que a gente possa conviver socialmente. E ele, para que a gente conviva socialmente, ele tem que impedir certas atitudes, digamos assim, violentas entre as pessoas. Por isso que se diz que o principal elemento de um Estado é a coerção, que é feita através das polícias militares, do exército e das leis. As leis são um ponto fundamental do Estado. E para que as leis sejam executadas, usa-se a força policial, se for necessário. Mas tem que se usar uma forma de coibir as violências. E vocês veem que mesmo se utilizando, mesmo tendo o Estado, as violências ocorrem, né? Vocês viram o que aconteceu ontem em São Paulo? O governo de São Paulo, a polícia do governo de São Paulo, invadiu uma localidade lá e matou 10 pessoas, né? Porque um policial foi morto nessa localidade, eu acho que num local de praia, e então a polícia foi lá e matou 10 pessoas. Então a polícia, ela acaba agindo também com muita violência, porque o Estado, ele é violento, né? Então, o Estado, ele é a mão, digamos assim, além dele organizar através das leis, né, ele se usa da força. É o único elemento dentro de uma sociedade que pode usar a força. Por lei, o Estado, ele pode usar a força com as pessoas que compõem a sociedade. Tá? Ninguém mais pode. A pessoa que usa armas numa sociedade, ela está agindo contra a lei. Ela usa, né? Mas ela está contra a lei. Se ela for andar na rua, ninguém pode andar na rua com armas, a não ser a própria polícia, né? Então, o Estado, ele tem como principal elemento na Constituição dele a coerção. Ele coage o cidadão a fazer as coisas que a lei impõe que ele deva fazer. Esse é um papel do Estado muito importante, além de organizar, fazer com que funcione a lei dentro de uma sociedade, né?
Agora, esse Estado, ele tem uma história. Esse Estado que a gente chama de Estado moderno, que é o nosso Estado de hoje, né, ele tem uma história. Antigamente, na Idade Média, o Estado não era assim. O Estado era diferente, ele tem uma história. Vocês estão vendo a segunda tela, não estão? Na Idade Média, o Estado era marcado pela descentralização. Beleza, beleza, que estão vendo, né? O que é um Estado era marcado pela descentralização? O que ocorria na Idade Média era que havia vários feudos, embora houvesse um rei, mas os senhores feudais da época, eles às vezes tinham até mais poder do que o próprio rei. Às vezes isso daí, ser rei, era apenas uma questão mesmo de tradição, de linhagem, mas quem mandava por muitas vezes era o senhor feudal que tinha maior força. Então era uma descentralização de poder. Cada senhor feudal, ele tinha o seu próprio exército, muitos tinham a sua própria moeda. Então eles não obedeciam uns aos outros. Cada um deles era um pequeno rei no seu local. Muito parecido com o que houve aqui no Brasil durante a colonização. Vocês lembram do momento em que nós tínhamos aqui no Brasil as várias capitanias hereditárias, né? Em que cada um capitão hereditário tinha a sua própria terra e comandava a sua própria terra ali a seu bel prazer. Então, na Idade Média era assim, descentralizado. O Estado, nessa época, ele não tinha força. O rei, muitas vezes, não tinha força que tem. Já é diferente na Era Moderna. Na Era Moderna, agora, o rei, ele passou a ser extremamente poderoso e comandava todo o país. Teve um rei na França, que ele era chamado de Rei Sol, Luís XV, XVI, que ele era muito poderoso e ele dizia que o Estado era ele. Então ele dizia, fazia e desfazia o que quisesse. Ele era o poder. Tá? Ele mandava em toda a França. Diferente do período da Idade Média, que cada um mandava no seu feudo. Então, a característica do Estado moderno é a centralização. Veja o que nós temos hoje. Hoje nós temos o quê? Um presidente, né? Um primeiro-ministro. Em outros países, no nosso caso, no Brasil, nós temos um presidente que comanda todo o país. Isso é centralização lá em Brasília. Então, o poder está centralizado lá em Brasília e esse poder emana para todo o resto do país. Isso é centralização, né? E essa centralização, ela age de uma forma tal como se ela organizasse o país para todas as pessoas. Como se todas as pessoas fossem iguais, como se elas estivessem participando de uma mesma classe. Não sei se vocês lembram, vocês viram, quando o Lula ele assumiu o governo, ele disse assim: eu governo para todos os brasileiros. Agora, é meio difícil governar para todos os brasileiros, porque os brasileiros eles têm interesses diferentes. Eles têm interesses, tem pessoas que são pobres, precisam de mais, outras são ricas, precisam de menos ou não precisam de nada. Então, existe uma série de diferenças dentro da sociedade que é difícil trabalhar para todos. É isso que a gente vai chamar, dentro de um Estado, dentro de uma sociedade, de classes sociais. Então, existem as classes sociais, e essas classes sociais que são, às vezes, que elas são antagônicas, que elas são contrárias umas às outras, né? O trabalhador, por exemplo, ele trabalha por um salário, e o dono da empresa trabalha pelo lucro. Então, esses dois aí, eles se contrapõem. Cada um tem interesse diferente do outro. Agora, imaginem como é que vai organizar ou fazer com que harmonize esse interesse entre esses interesses tão diversos. Eu quero aumentar o meu salário.
e o outro quer aumentar o lucro. O lucro, ele sai do salário, e o salário sai do lucro. Quando um aumenta o lucro, o outro diminui o salário. Quando um aumenta o salário, um diminui o lucro. Então, como é que vai organizar isso para que esses dois não entrem em embates, em brigas, né? Essa é a função do Estado, né? Porque o Estado diz que organiza a sociedade para todos. E isso é muito difícil, né? Fazer com interesses tão diferentes. Na Idade Média, o Estado servia para gerenciar contingentes populacionais na questão de abastecimento, logística e guerras. As lideranças são essencialmente tradicionais, baseadas na legitimidade teocrática, e o despotismo é marca de sanções. O que isso está querendo dizer? Eu tenho a impressão que, como essa aula é gravada, né, vai ser bom depois vocês darem uma olhada novamente, né? Na Idade Média, o que o rei fazia quando tinha uma guerra? O rei, ele tratava nas questões de abastecimento, da logística para melhorar a situação da população, dos seus feudos, né? E também organizava as guerras. E as lideranças, o rei, no caso, e os senhores feudais mais fortes, né? Eles surgiam por tradição, por serem filhos de outros senhores feudais. Tá? Então, passava de pai para filho. E quando ele fala aqui em legitimidade teocrática, é porque o rei e os senhores feudais, todos eles eram, digamos assim, submetidos a uma força religiosa, ao Papa. A grande força nessa época era a força papal. Por isso que eles a igreja era um poder muito grande e tinha o seu poder sobre todos esses senhores feudais, inclusive sobre o rei, né? Por isso que se fala da legitimidade teocrática, porque o Papa tinha que aceitar o rei, tinha que aceitar os senhores feudais, para que ele assumisse a sua condição de rei ou de senhor feudal, tá? E aqui o despotismo é a marca das sanções, significa dizer que para manter o povo sob obediente, as torturas que se faziam eram geralmente torturas em praça pública. Vocês já devem ter visto algum filme que mostra a pessoa sendo torturada em praça pública, morta em praça pública, naqueles púlpitos assim, né? Em que vinha o carrasco e enforcava, vinha o carrasco e cortava a cabeça, e por aí afora, tudo público. Por isso que se fala que o despotismo, porque isso era uma crueldade que se fazia, né? Exato. Os filmes que tratam da história de Roma apresentam muito isso, né? Esse despotismo dessa época, porque era uma violência muito grande que era para conter a população, porque a população ficasse com medo do Estado da época, né? Tanto dos senhores feudais quanto do rei. Então era preciso entre aspas, né? Para que a classe dominante dominasse a grande massa da população, né? No Estado moderno, há uma forte presença da centralização política, que é o que a gente falou ainda agora. Administrativa, jurídica, econômica, em torno de uma nação unificada. No caso do Brasil, nós somos um país só, unificado, e tendo como centro, né, Brasília, que administra todo o resto do país, tá? Surge não mais apenas de disputas bélicas, né, mas em torno de disputas comerciais e globais. Coloca o indivíduo no centro da participação política por meio da separação das esferas pública e privada, Estado e sociedade civil. Chegou a um ponto em que o Estado ele se torna uma entidade distante da gente, a ponto da gente, às vezes, nem saber o que se trata, o que é o Estado, né? A gente fica tão distante. Na Idade Média, sabia-se que era o rei, sabia-se que o rei mandava, era muito direto o poder do rei diante da gente. Hoje, quem decide as coisas é um tal de Congresso Nacional,
um tal de Senado Federal, um tal de uma justiça que fica lá em cima, que muitas vezes está tão longe da gente que a gente só sente o poder deles na nossa vida. Vocês estão ouvindo bem? Beleza. Então, hoje surge apenas as disputas políticas, né? As disputas políticas hoje, elas se dão também a nível global. Os estados hoje modernos, eles disputam as rotas comerciais, né? Hoje, o estado moderno, ele age como se fosse um gerente de um país. Vocês terem uma ideia, olhem só essa característica do estado moderno. Eu fiz aqui esse organograma para vocês verem, ó, nós temos o Estado moderno, nós temos a população, tá? Aqui está a população, território e poder, né? Nós temos no território a capital, que é o centro político-administrativo, né? Nós temos no território também a fronteira, que é o que delimita um país, né? Aí nós temos uma política que marca os limites. Nós temos uma área militar que protege a fronteira, no caso do Brasil, existe um exército que protege as nossas fronteiras, e dentro dessas fronteiras também tem a entrada e saída de mercadorias que pagam seus impostos. Para você mandar mercadorias para fora do Brasil, por exemplo, você vai mandar soja, você paga imposto para o Estado, né? E para entrar mercadoria no Brasil, também se paga imposto para o Estado. Tá? E é com esse dinheiro que entra, tanto dessas idas e vindas de mercadorias, quanto os nossos impostos pessoais, né? Quando você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, quando você paga água, luz, etc., você está pagando imposto também. E todo esse dinheiro vai para o Estado para que eles administrem. Exato, vivemos pagando muitos impostos a toda hora, né? Então, é uma quantidade muito grande de dinheiro, para vocês terem uma ideia. O ano passado, o PIB brasileiro, que a gente chama Produto Interno Bruto Brasileiro, ele, se eu não me engano, chegou a 8 ou 9 trilhões. Tá? É isso que o governo arrecada por ano dessas vendas, dessas compras de mercadorias. Tá? Nós temos a população, né, que temos o poder aqui, que é a soberania externa, que um Estado independente é reconhecido perante outros Estados como soberano. Hoje em dia, só existe um Estado, né, se ele for reconhecido internacionalmente, porque ninguém mais vive isolado. Antigamente se vivia isolado. Antigamente os Estados eles viviam isolados. Mas com a globalização, tudo ficou próximo um do outro, né? Então, nós ficamos muito próximos, tá? E o Estado, ele precisa ser reconhecido. Outra, vocês devem estar vendo que há poucos dias atrás houve uma tomada de poder num país da África, agora, esses dias. Esse país, ele está difícil de manter-se no poder, os que tomaram o poder, eles estão com dificuldade de se manter no poder, porque o resto do mundo não está reconhecendo eles. Então, para que haja hoje uma tomada de poder, um golpe de Estado, como se fala, né, é preciso que realmente haja reconhecimento desse golpe de Estado por outros países. Porque senão as relações comerciais são cortadas. Tá certo? Então, e também, é por isso que se chama de legitimidade. A legitimidade é isso. É o reconhecimento por outros países e pelos membros da própria sociedade do poder. Por exemplo, quando a gente elege uma pessoa, a gente está legitimando esta pessoa. A gente está dando os votos para essa pessoa e essa pessoa está sendo legitimada como uma pessoa que vai organizar administrativamente um país. Existe uma diferença grande, é bom chamar atenção para isso.
existe uma diferença grande entre Estado e governo. O Estado é essa estrutura aqui que eu estou passando aqui para vocês, ó. Toda essa estrutura é uma estrutura de Estado. Agora, o governo é o grupo político que vai organizar esse Estado. E cada grupo político tem uma forma diferente de organizar o Estado. Vocês estão notando alguma diferença na organização do Estado entre, por exemplo, o governo Lula e o governo Bolsonaro? Que houve uma disputa entre os dois, não é? E aí, um ganhou as eleições. Nós legitimamos, os brasileiros legitimamos a eleição do Lula. Né? Então, nós legitimamos o Lula como presidente do país e o grupo dele, do Lula, para administrar essa máquina de Estado. Tá? Então, é ele que está administrando. Quem estava administrando antes era o grupo do Bolsonaro. Tá? Vocês notam, conseguem notar diferença? Estão vendo uma diferença em cestas básicas? O que mais que estão vendo de diferenças nesses dois grupos que vocês conseguem ver? Combustível. Alguém consegue ver uma diferença mais clara, assim? Educação. Gás de cozinha. O que aconteceu com gás de cozinha? Qual é essa diferença? Diminuiu um pouquinho o valor. Diminuiu um pouquinho o valor do gás? Sim. E o que mais que você viu de diferença nesses dois governos? Já dá para notar a diferença? Porque tem 6 meses, né? Talvez ainda não tenha notado tanta diferença, não sei. Mas são dois grupos diferentes, tá? Um agora assumiu que é o grupo do presidente, do presidente Lula, né? Antes era um grupo do Bolsonaro que estava organizando esses 8 ou 9 trilhões de reais que são o nosso produto interno bruto. Agora, quem está administrando isso é o grupo do Lula, né? Que é o produto interno bruto. Então, essas são as características do Estado, tá? Do nosso Estado moderno. Mas eu trouxe aqui também uma visão de Estado, porque essa parte que eu passei é uma parte características do Estado, né? Mas nós temos umas visões diferentes de Estado, tá? E quando vocês forem fazer as provas de vocês vão ver que vai aparecer algumas visões de Estado diferentes, tá? Não sei se vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar do Karl Marx, né? E Karl Marx tinha uma visão de Estado, tá? Para ele, o Estado é essencialmente classista, ou seja, representante de uma classe, no caso do Estado moderno, da burguesia. Para Marx, ele dizia o seguinte, que o Estado, exatamente, ele faz parte do tripé da sociologia. Então, para Marx, o que ele dizia? Que o Estado, ele surgiu, inclusive ele diz assim, surgiu como produto da classe que dominava, tá? Então, quando o Estado surgiu pela primeira vez, ele era um Estado escravista. Então, eram os senhores de escravo que eram os poderosos que comandavam o Estado. Depois, o Estado ele passou para as mãos dos senhores feudais, que eram a classe dominante da época do feudalismo. E hoje, nós temos o Estado nas mãos da classe burguesa, que é a classe que domina hoje o mundo, né? A classe burguesa. Tá? E essa burguesia é que tem o Estado na mão. Tá? Por isso que Marx diz que o Estado é essencialmente classista, ou seja, ele representa os interesses de uma classe social. Então, para Marx, não existe o Estado como organizador da sociedade como um todo e para todos. Para Marx, o Estado, ele é
uma espécie de organizador para a classe burguesa, tá? Ele surge para dar suporte para que os burgueses eles dominem toda uma população. Essa é a visão que Marx tem. E ele diz que a função do Estado, né, é defender os interesses das classes dominantes, por meio de seus instrumentos de regulação, que vão ser o sistema jurídico, o aparato militar, policial e ideológico, que não está aqui. Tá? Esses três sistemas, jurídico, militar, policial e ideológico, é com que faz que a burguesia mantenha-se dominando o Estado. Tá? E qual é que é usado esse sistema? Vejam só, esses instrumentos de regulação. O sistema jurídico são as leis. Né? Por exemplo, a propriedade privada. Vamos pegar a propriedade privada dentro do sistema burguês, tá? Desse sistema burguês. O que acontece? Existem pessoas que têm muita terra, e existem muitas pessoas que não têm terra nenhuma. O Estado ele está aí para proteger as pessoas que têm terra e não fazem nada na terra, contra as pessoas que não têm terra e precisam da terra. Essa é uma luta que o Estado, aquele grupo, esses grupos que não têm terra, dos sem terra, né, eles lutam para que haja uma reforma agrária. É isso que a gente chama de reforma agrária. A luta do MST, né, o MST, ele luta para que haja uma reforma agrária. E tem outros movimentos também, além do MST, existem outros movimentos de pessoas que moram no campo. Hoje em dia, uma média de 40% da população brasileira mora no campo ainda. Tá? E muitas dessas pessoas não têm nada, não têm terra, têm que trabalhar para pessoas que têm terra e não produzem, né? Muita gente não produz. Então, o Estado ele serve como um aparato para o sistema jurídico, ele cria leis para proteger a propriedade daquele que tem a propriedade. Ele não protege as pessoas de um modo geral. Ele vai proteger aquelas pessoas que têm as terras. Aqui está dizendo, moramos em área de reforma agrária. Olha só que legal. Então, é uma área, com certeza, que deve ser bastante produtiva, né? Porque quando se faz uma reforma agrária, se faz a terra, ser produtiva, né? Eu conheço uma terra que tem aqui, Mucugê, não sei se vocês conhecem Andaraí, Mucugê. Entre essas duas cidades que tem aqui perto, existe uma comunidade que bem entre as duas cidades, foi o movimento dos sem terra, tomaram aquelas terras, foi regulamentada, tá? Eles conseguiram regulamentar essa terra, e hoje é uma comunidade fantástica, eu já estive ali, é uma comunidade fantástica, tem escolas, tem ruas, tem igreja, tem campo de futebol, tem tudo, é uma comunidade muito legal, inclusive, produzem alimentos que vendem tanto para Andaraí quanto para Mucugê. Então, isso foi produto de uma reforma agrária de luta dos sem terra. Mas ele é para lutar, porque o Estado ele está aí para proteger a propriedade daqueles que, mesmo não fazendo nada na terra, eles são proprietários da terra, e o Estado protege isso. Tá? Por isso que Marx diz que o Estado ele é classista. Né? Ele não está muito aí para ajudar todas as pessoas. Ele está aí para proteger a classe social burguesa. Essa é a visão de Marx. Tá? Ele diz que o Estado não é mais que uma forma de organização que os burgueses adotam para garantir sua propriedade e seus interesses, impedindo que as contradições de classe promovam uma revolução. Essa que é a visão de Marx sobre o Estado. Tá?
Não, eu passei aqui, está aqui, de Marx. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo direitinho aí? Estão, né? Então, é para isso que serve o Estado, segundo Marx. E esse Estado, para Marx, não surgiu agora na burguesia, tá? Durante a Idade Média era a mesma coisa. E na Idade Antiga, na Grécia, Roma, etc., também era assim. O Estado também era o das pessoas ricas, né? Então, o sistema jurídico, ele é um sistema jurídico que ajuda, segundo Marx, a classe dominante, tá? Já o aparato militar e policial, para Marx, ele serve para reprimir realmente quando a população tenta se revoltar, eles usam um sistema militar e policial contra a população. Tá? E ainda temos também, o que é muito importante hoje, né, é o sistema ideológico. Né? O sistema ideológico, ele é um aparato também de regulação, de manutenção do poder da burguesia, segundo Marx, né, é extremamente fundamental no dia de hoje, que é o sistema de pensamentos, a forma como a gente encara o mundo. Vocês, olha, imaginem aí na cabeça de vocês, como é que fica uma situação de um indígena? Para nós, que vivemos nas cidades, né, para nós é comum, é uma coisa banal, a gente passar na rua e ver crianças, por exemplo, pedindo comida. Tá? Um exemplo assim, pedindo comida. Para nós isso é normal, né? Ideologicamente, a gente está acostumado a isso. A gente vê isso acontecer. Eu não, eu me indigno. Eu digo para vocês que eu fico indignado, tá? Mas eu estou falando da sociedade de um modo geral. E essa sociedade de modo geral permite que as pessoas durmam na rua, que as pessoas fiquem com fome na frente de um supermercado e não podem fazer nada. Se uma pessoa roubar um pedaço de pão, ela passa 3 anos na cadeia, como já temos exemplos disso. Então, para nós da cidade grande, parece que isso é normal. Já no caso de uma sociedade indígena, que a ideologia, eu estou falando de ideologia, a ideologia é diferente, é inconcebível para eles uma criança morrer de fome. Eles não conseguem pensar em uma criança não ter o que comer, porque o sistema ideológico deles é completamente diferente. Eles pensam de uma forma comunitária. A gente pensa de uma forma individualizada, cada um cuide de si. Isso é um aparato ideológico usado pela classe burguesa para, digamos assim, banalizar, dizer que isso é normal o que acontece na sociedade. E isso acaba sendo normal e é usado, a ideologia, pela religião que permite isso, pelos meios de comunicação que permitem isso, pelo Estado, de um modo geral, que contribui para que essa visão seja normalizada. Agora, tem uma boa notícia com relação a isso. Sabe qual é? A boa notícia é que a função da sociologia é buscar descobrir o que está coberto. A visão de toda ciência é buscar desocultar aquilo que está oculto. E no nosso caso, Marx vai fazer um negócio muito interessante. Ele vai desvendar os problemas que ocorrem dentro da sociedade. Então, ele vai trazer à luz, ele vai dizer como é que a gente pode considerar uma coisa tão natural ver pessoas morrendo de fome numa sociedade que é rica. Isso só o sistema ideológico propicia para que as pessoas fiquem tão apáticas ao outro. Tá? E isso é o aparato ideológico que Marx está falando. Tá? O aparato ideológico permite isso, que a gente banalize situações que são situações difíceis. Por exemplo, como ontem aconteceu em São Paulo,
da polícia entrar lá, foi em Santos, se não me engano, não foi Santos, foi Guarujá, esse foi Guarujá, e matar 10 pessoas por vingança, tá? Porque lá houve um tiroteio. Pois é, isso é sinal de uma sociedade capitalista. Mas as sociedades capitalistas, elas também existem sociedades capitalistas que são muito menos violentas do que a nossa, né? Se você pegar determinadas outras sociedades, elas, mesmo sendo capitalistas, nós temos um número de violência bem menor do que o nosso. O nosso capitalismo, o capitalismo brasileiro, é um capitalismo que ele é de uma violência enorme, né? Aqui mesmo na Bahia, esses dias se matou 19 pessoas. E isso se acha normal, banal, né? Como se fosse uma coisa, né, normal. Isso é uma visão ideológica, né? A gente banaliza as coisas. As pessoas mentem, por exemplo, vocês já ouviram falar da fake news. Fake news é um produto do capitalismo de hoje. Você fala uma mentira e vende e fala o tempo todo como se fosse uma verdade. Então, se banalizou isso, né? A gente vê as pessoas mentindo assim, simplesmente mentindo, porque fake news é mentira. Só que agora a fake news ela se tornou um instrumento político de dominação. Esse é uma coisa. Sempre se mentiu. É característico, alguma coisa do ser humano, né? Mentir. Tem aquela mentira que o Ariano Suassuna, ele dizia que ele adorava mentiroso. Ele adorava mentir, mas era uma mentira do bem. Ele dizia que era uma mentira que não fazia mal para ninguém. E era como se fossem piadas, né? Mas não, hoje a fake news ela tem um caráter político de dominação, tá? E isso daí é ideológico, certo? Agora nós temos também uma visão do Estado segundo... Então, todas as vezes que vocês tiverem uma questão, nenhuma prova, tá, em que fale de classes sociais, que tenha classes sociais, vocês estão na frente de Karl Marx, tá? Não esqueçam disso. Quando se falar em contradições sociais, vocês estão na frente de Marx, tá? Agora, o Émile Durkheim, que foi outro pai da sociologia, também muito conhecido, né? Ele tinha outra visão. Ele morreu em 1917, muito desiludido, inclusive, tá? Porque ele dizia que o Estado, para ele, o Estado é um organizador da vida social, tá? E sendo independente dela. Para Émile Durkheim, o Estado está acima da sociedade. E ele busca, um propósito dele é fortalecer a coletividade, a consciência coletiva, no caso dos brasileiros, tá? E assegurar a individuação mais completa que o Estado social permita. Então, para ele, o Estado ajuda você a você ser você mesma, tá? Ele ajuda a gente a sair do controle da sociedade e permite que você haja de acordo com o que você deseja agir, com o que você deseja ser, tá? Então, o Durkheim, ele achava que o mundo iria cada vez mais melhorar, tá? Porque estava havendo muita riqueza com a Revolução Industrial, houve muita riqueza, tá? E essa produção de riqueza, ele acreditava que fosse melhorar a vida de todos. E o Estado estaria aí para melhorar a vida de todos. Essa era a visão dele, tá? Ele dizia que o Estado é um construtor da deliberação social e que busca mediar as ações e ideias individuais e coletivas. É desse conflito de forças sociais que nascem as liberdades. Então, o Estado ele estaria para melhorar as nossas condições de liberdade individual. Se não morássemos numa sociedade de classe, talvez essa imagem que Durkheim tinha do mundo funcionasse, né? Mas quando vocês estiverem na frente de um contexto de uma questão que esteja falando do Estado como um organizador social de todos e para todos, vocês já vão estar na frente de um sujeito, de um pai da sociologia também, né, chamado Émile Durkheim.
ele dizia que todo ser humano ele é despótico, ele tem dentro de si um despotismo, ou seja, uma maldade, tá? E por isso toda a sociedade seria despótica, seria má. Tá? As pessoas, nas suas relações sociais, elas têm uma tendência a ser más, porque elas têm uma coisa chamada ganância, egoísmo. Tá? E para que a gente pudesse conviver socialmente sem que esse egoísmo, essa ganância, ela viesse a prejudicar toda a sociedade, o Estado estava aí para para colocar as leis e nos ajudar a conviver socialmente. Tá? Então, o Estado era um instrumento de convivência social. Tá? Ele não considerava a existência de classes antagônicas, como Marx considerava. Tá? Ele dizia que as classes sociais elas poderiam viver e conviver de uma forma mais harmônica. Né? Ele acreditava que, com a riqueza que a industrialização fosse produzir no mundo, esse mundo iria se tornar cada vez melhor. E a gente está vendo que não está acontecendo muito bem isso, né? A gente está vendo que a situação não é tão simples, né? E aqui nós vemos também Max Weber, que é um outro autor, né? Max Weber, ele vai ser o autor que ele vai considerar o Estado, né? O Estado, para Max Weber, é um organismo racional, tá? Ele vai ter o monopólio da força, que é o que acontece realmente, né? O Estado ele tem o monopólio da força, é só ele que pode usar de força, é só o Estado que pode ter a força, né? E ele, como Estado, ele tem que racionalizar, usar a razão e a ciência para organizar toda essa sociedade capitalista que nós vivemos. Durkheim acreditava muito que o ser humano ele poderia vir a buscar a melhorar a sociedade cada vez mais, contanto que ele usasse a ciência e a razão. Ele morreu, se eu não me engano, em 24, se eu não me engano foi 24, 20, ou 20, acho que foi em 1920, e ele viu o término da Primeira Guerra Mundial. Ele, inclusive, foi uma pessoa que trabalhou pela Alemanha no Tratado de Versalhes. E ele acabou morrendo muito desgostoso, muito triste, porque ele viu que a sociedade não estava, de fato, era melhor, né? Mas ela estava caindo, ela estava indo cada vez mais. Quando ele viu a Primeira Guerra acontecer, ele jamais pensou que fosse haver uma Primeira Guerra, e ela houve, e a Primeira Guerra Mundial foi terrível para a Europa, né? E o resultado que isso deu, embora ele tenha sido um dos responsáveis pelo Tratado de Versalhes, né, de acabar a guerra, e ele acabou muito desiludido também, tanto ele quanto Durkheim, tá? Porque eles acreditavam que a sociedade pudesse melhorar. Atualmente, uma das visões mais utilizadas em sociologia, né, na questão do Estado moderno, é a visão de Marx. Marx prevalece hoje na sociologia, dentro da visão dele, dentro da visão marxiana, né, porque Marx ele consegue, ainda hoje, ser muito atual, quando a gente percebe que todo o instrumental dele de análise, né, é um instrumental que pode ser usado ainda hoje, né, quando a gente analisa as questões sociais. Então, quando a gente analisa essas questões sociais, hoje a gente vê muito a presença da luta de classes, né? A gente vê a luta de classes se processando cotidianamente na nossa frente, né? Como se ela fosse... É uma realidade ver que o Estado ele não é uma coisa que funciona para todos, né? Ele é uma coisa que funciona para alguns e não funciona para a grande maioria, né? Basta a gente ver que no Brasil a gente tem 80% da população brasileira ganha até um salário mínimo.
20% da população brasileira é uma população de classe média, que varia muito, né? Classe média contando, ganhando 3, 4 salários. Né? E 0,01% da população detém a metade de toda a riqueza nacional. Imaginem 5 pessoas, ter 5 famílias, no caso, né? 5 famílias aqui no Brasil, deter a metade de toda a riqueza nacional. Quer dizer, a gente vê que existe uma diferença, né, de Brasis, existem muitas diferenças de Brasis, né, pessoas que moram no campo, pessoas que moram na cidade, pessoas pobres, pessoas das favelas, como elas são tratadas de uma maneira diferente, né, como as coisas são diferentes para as classes sociais. Você tem escola pública, você tem escola particular, você tem escola para rico, você tem escola para isso, para aquilo. Então, existem vários tipos de pessoas dentro deste país. E o Estado, ele normalmente privilegia aquelas pessoas que têm mais. Agora, eventualmente, surgem governos que tentam fazer o melhor, né? No caso, a questão das cotas, por exemplo, é uma questão que surgiu num governo que tenta equilibrar as coisas, tenta melhorar, tenta fazer com que a função do Estado seja ajudar a grande maioria das pessoas. Mas nem sempre pode fazer tudo o que quer, né? Porque a estrutura do Estado, ela é uma estrutura feita para ajudar a classe dominante. Então, por enquanto, eu acho que a gente chega por aqui, né? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação sobre essa questão do Estado que foi colocada hoje. Será que tem? Será que surge alguma pergunta? Exatamente, somos tratados assim. Exatamente. Então, existe essa diferença de pessoas, né? Por isso que a gente pode dizer que nós não somos iguais, vivemos numa sociedade de desiguais. Tá bom, gente, então? Ok, professor, a aula muito boa, viu? Então, Deu ok. para Eu que agradeço a vocês a um pouco do oportunidade. entendimento do pensamento de cada um desses sociólogos e entender um pouco do conceito de Estado. Exato. Depois a gente vai na próxima, eu quero trabalhar com vocês cidadania, que é um outro tema que cai muito, né? E que é muito importante para a gente, porque nós somos cidadãos, né? E cidadãs desse... E a função nossa como cidadão e cidadã é muito importante para mudar essa realidade, né? Porque é uma realidade do Brasil, mesmo dentro de um sistema como o nosso, capitalista, mas a função do cidadão é atuar para que isso mude, né? Para que a gente melhore essa condição, para que haja um melhor equilíbrio de forças dentro do país, né? Dentro do Brasil, como existe em outros países, né? Que é mais equilibrado. O Brasil é muito terrível. A separação, o fosso entre as classes sociais é muito profundo aqui no Brasil, né? Um país tão rico como o nosso, né? Como é que pode ter tanta gente com tanta pobreza, né? Isso é bastante desumano. Tá bom, gente? Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor. A gente que agradece essa contribuição riquíssima que o senhor vem trazendo nas suas aulas. Boa noite.